Ninguém é inútil. Do Livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 11. Será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Capítulo 7, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel comenta: não aguardes aparente grandeza para ser útil. Missão quer dizer incumbência, e ninguém existe aos ventos do acaso. Buscando entender os mandatos de trabalho que nos competem, estudemos de leve algumas lições de coisas da natureza. A usina poderosa ilumina qualquer lugar a longa distância, contudo, para isso não age por si só. Usa transformadores de um circuito a outro, alterando em geral a tensão e a intensidade da corrente. Os transformadores requisitam fios de condução. Os fios recorrem à tomada de força. Isso, porém, ainda não resolve. Para que a luz se faça, é indispensável a presença da lâmpada, que se forma de componentes diversos. O rio, de muito longe, fornece água limpa à atividade caseira, mas não se projeta desordenado a serviço das criaturas. Cede os próprios recursos à rede de encanamento. A rede pede tubos de formação variada. Os tubos exigem a torneira de controle. Isso, porém, ainda não é tudo. Para que o líquido se mostre purificado, requer-se o concurso do filtro. O avião transporta o homem de um lado para o outro da Terra, mas não é um gigante autossuficiente. A fim de elevar-se precisa combustível. O combustível solicita motores que o aproveitem. Os motores reclamam os elementos de que se constituem. Isso, porém, ainda não chega. Para que a máquina voadora satisfaça os próprios fins, é indispensável se lhe construa adequado campo de pouso. No dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo de dever. Atendamos à obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome preclaro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir. Na página de hoje aprendemos com Emmanuel que ninguém é inútil, que todos temos algo a contribuir, o que o Evangelho chama de dever. Todos possuímos, portanto, deveres, seja onde Deus nos coloque, ainda que os consideremos pequenos. Porque na disciplina do cumprimento dos deveres é que atingiremos a maturidade e a experiência necessárias para os grandes cargos, para a direção de missões no futuro, especialmente aquelas voltadas para o bem da humanidade. Emmanuel comenta a passagem do Evangelho em que Jesus nos aconselha a nos humilharmos, a sermos pequenos no mundo, porque seremos exaltados nos céus. Kardec então demonstra que se nos fizermos pequenos como as crianças, sem pretensão à superioridade ou à infalibilidade, alcançaremos essa exaltação nos céus. O nobre professor então comenta que nada é por acaso, não nascemos em determinado cargo ou função sem que Deus tenha elaborado o nosso planejamento reencarnatório. Por isso, precisamos compreender os mandatos de trabalho a que estamos sujeitos.
E podemos extrair essa responsabilidade da natureza, porque, para que a usina produza a energia, necessita de transformadores de fios e da lâmpada, a fim de que forneça a energia necessária a todos que a utilizam, bem como o rio, que somente cede as suas águas, não de forma desordenada, mas sim com o auxílio de inúmeros recursos, como o encanamento, os tubos e o filtro. Emmanuel ainda dá o exemplo do avião que transporta os homens de um lado para outro na Terra, mas para isso ele necessita do combustível, dos motores e de todos os elementos para que essa grande máquina voadora possa alçar voos e também pousar. Assim, nas leis divinas, nós também adquirimos tarefas, deveres ou obrigações a que somos chamados a cumprir sempre no clima do bem. Por isso, não digamos sou inútil, sou incompetente, porque tudo é fruto de experiência, de repetição e erro e de cumprimento dos deveres. Não importa aonde estejamos. Em todos os lugares podemos servir, e nem sempre por meio de um cargo diretivo ou uma tribuna brilhante, muito menos com uma fortuna de milhões. Basta que tenhamos disciplina no lugar em que nos é próprio, com o prazer de servir, para que alcancemos a experiência, a sabedoria e o cumprimento de nossos deveres na vida. Que assim seja.